Band Eleições continua com as entrevistas com os candidatos ao governo de Minas. Mais uma oportunidade para ajudar você a formar a sua opinião no momento de escolher quem irá governar nosso estado nos próximos 4 anos. Hoje nós recebemos Carlos Viana, do PL. Ele tem 59 anos e é jornalista de formação. Natural de Braúnas, foi eleito senador em 2018 e tem mandato até 2027 e pela primeira vez concorre a um cargo no Executivo com as bênçãos de um padrinho poderoso, o presidente Jair Bolsonaro. Candidato, bem-vindo, boa noite ao Band Eleições. Boa noite, Lucas, muito obrigado pelo convite. Parabéns mais uma vez à Band pelo trabalho e a cobertura nas eleições. Muito obrigado. Conosco aqui neste Band Eleições, o nosso comentarista de política, o Orion Teixeira. Tudo bem, Orion? Tudo bem, Lucas. Boa noite a todos. Boa noite, senador. Boa noite, Orion. Candidato, senador, eu queria começar falando um pouquinho sobre democracia. Recentemente a gente viu aqueles manifestos Brasil afora relacionados a essa necessidade de se defender o Estado democrático de direito, o resultado das urnas, independentemente ele qual seja. Pergunto primeiro ao senhor se o senhor subscreveu aquela carta também, aquela nacional, que contou com mais de 1 milhão de adesões, e se o senhor vê risco de algum desrespeito aos resultados de outubro, não importa quais que sejam. É uma ótima pergunta, porque o que nós temos vivido hoje no Brasil é uma guerra de narrativas. Há um lado da esquerda que quer de volta ao poder, um lado que perdeu esse poder debaixo de muitos escândalos e que gostaria e quer retornar, mas para isso tem que criar também um clima semelhante ao que tirou a esquerda do poder, que são as denúncias por quaisquer que sejam. No caso do presidente Bolsonaro, a maioria delas envolve comentários pessoais do presidente e não a institucionalidade da República, que é diferente. Na época do ex-presidente Lula, você tinha uma Petrobras e da ex-presidente Dilma de triste memória, uma Petrobras chegou a ter 1 trilhão de dívida. Gerente da Petrobras com 350 milhões no exterior. Você tem fundos de pensão que foram usados politicamente e que hoje servidores dos Correios, Banco do Brasil, Caixa Econômica, têm que pagar mais para poder resolver o prejuízo que tiveram no aparelhamento que o PT deu do poder. Por isso é que todas essas questões não abalam o governo nem a popularidade do Bolsonaro. Porque as opiniões dele, elas não são transferidas às instituições. O país nunca viveu nenhum clima de golpe, absolutamente. Quando o presidente diz assim, e eu sou vice-líder do presidente, ele diz assim, eu nunca vou ser preso depois de sair da presidência. É por quê? Porque ele vai reagir de tiro? Não, é porque ele não comete crimes, ele é uma pessoa honesta. Ele não tem o menor problema com relação a investigações sobre a vida dele. Meus colegas do Senado, por exemplo, tentaram de todas as maneiras da CPI do Covid responsabilizar o presidente, não conseguiram. Fizeram feio, a CPI envergonhou o Senado, foi um momento muito ruim. E vem essa história. A questão do manifesto é muito bem-vindo. O manifesto... Não assinei e não vou assinar, porque, a meu ver, é totalmente desnecessário. E é mais um movimento de narrativa da esquerda para dizer que há um clima de insegurança no país. Olha, Lucas, eu convivo com as Forças Armadas diariamente. Semana passada, inclusive, na quarta-feira, eu estava em Formosa, na maior manobra militar brasileira, envolvendo Marinha, Aeronáutica, Exército, que é um dos treinamentos mais bem feitos no mundo de tiro real das Forças Armadas. Elas têm plena consciência do dever constitucional que elas têm, que é defender o país de agressões externas. As decisões internas são políticas, são nossas. Nós é quem temos que tomar a decisão. Então, você pega o jornal de manhã cedo, todo dia tem uma denúncia nova. Mas por que elas não vão para frente? Porque elas são inconsistentes. Há uma narrativa de esquerda que quer criar um clima de instabilidade, como foi na época da corrupção de verdade, e que não vai conseguir. Mas, Viana, o presidente Jair Bolsonaro promove consecutivamente ataques às instituições democráticas, contesta a lisura, a confiança das urnas eletrônicas, até da justiça eleitoral. Você também compartilha desse sentimento, dessa avaliação de que as urnas não seriam confiáveis? Olha, há vários relatórios, inclusive do próprio TSE, que diz o seguinte: as urnas lá na ponta são confiáveis, porque elas vão zeradas, elas não têm internet. E para que elas possam ser alteradas, você tem que juntar todo mundo que está ali e alterar. Então não há esse problema. Mas nenhum sistema no mundo é 100% seguro, nenhum. O sistema da NASA não é seguro, já foi invadido, do FBI já foi invadido. Qual é esse índice de insegurança na transmissão dos dados? Nós não sabemos. O TSE se recusou a discutir. Esse era um assunto, Lucas e Orion, que desde o começo o próprio TSE tinha que ter chamado a sociedade à discussão toda. Ele falou assim, olha aqui, o sistema está aqui, ó.
a insegurança é de 0,01 em 1 trilhão. Então é zero, é nenhuma. Mas nós não sabemos, isso não foi dada essa resposta. Essa é a crítica do presidente. O presidente nunca falou em deixar de usar a urna eletrônica. O presidente nunca falou que tem que fechar o TSE, o Supremo Tribunal Federal. As questões são a discussão em torno desse assunto que o país tem direito de ter. O que se discute agora em Brasília para resolver de vez essa questão, a gente está trabalhando a questão da apuração paralela. 2 computadores. Se um deles apresentar dados diferentes do outro, aí sim nós teremos como entender o que houve. Mas um computador só não nos dá. E não é possível auditoria, viu? Diz assim, pode ser auditado. Não é verdade. Isso é a coisa mais difícil no mundo em milhões e milhões de boletins. Outras questões, por exemplo, o ataque às críticas do presidente ao STF. Boa parte dos juristas brasileiros também criticam o que está acontecendo. Alexandre de Moraes é a vítima, ele abre um inquérito, ele manda investigar, ele vai julgar? Aí você diz assim, isso é contra toda a tradição jurídica brasileira. Tradição jurídica não é lei. Nós do parlamento já entendemos que o Alexandre de Moraes está entrando numa brecha da Constituição, porque a Constituição também não diz que é proibido. E desde 88, o Supremo Tribunal Federal tem a obrigação de responder às questões. Só que responder não significa o que está acontecendo, que é ativismo político. Você pega ministros que estão tomando decisões legislando. O Barroso é um deles. E isso gera um problema entre os poderes. Essa independência nós precisamos resgatar. E eu vejo que há dentro do próprio Palácio quem tenta fazer isso. Mas aí vem uma decisão, você é plenamente questionável. Por que em determinado momento o Supremo agiu de um jeito e agora está agindo de outro? Nós precisamos, por exemplo, dar respostas. Uma das principais é mandato para os ministros do Supremo, 12 anos. Como acontece na Alemanha e em outros países. Nada do ministro entrar lá com 45 anos de idade e ficar 30 anos. Isso é uma mudança constitucional, né? Mas por que a desconfiança com as urnas se não existem indícios, apesar de não se conhecer essa previsibilidade aí da precisão dela? Indícios existem, mas não o suficiente para nós dizermos que as urnas não são confiáveis. Mas nós precisamos ter uma discussão, é democrático. Vamos discutir, existe qual o índice de possibilidade de uma invasão desse sistema? Eu volto a dizer, nenhum sistema é 100% seguro. Agora, isso significa que nós vamos tirar as urnas e vamos voltar para o papel? Não. Agora, só para a gente fechar esse assunto, Viana, independentemente dos resultados de outubro, o senhor tem a confiança, então, que o presidente Jair Bolsonaro vai respeitar os resultados, seja os nacionais ou dos estados também? Não há nenhuma. Essa narrativa de golpe nasceu do seio de quem quer a esquerda de volta. Há jornais no Brasil, jornal no Brasil, que tem um viés de esquerda abertamente. Você abre todos os dias, é só notícia negativa. Isso, inclusive, compromete a credibilidade da própria imprensa. Porque, por exemplo, no ano passado, todos os especialistas diziam assim, o Brasil vai ter um ano incontrolável de dívida. O Brasil vai ser o país esse ano que a inflação vai destruir. Os Estados Unidos, primeiro trimestre, redução do PIB 1,5%. O Brasil cresceu 1%. Até julho desse ano, a arrecadação estava 400 bilhões a mais do que o esperado. O Brasil hoje tem 73% na relação dívida-PIB, uma das menores taxas históricas. Por que isso? Porque, então, quer atacar, mas faz uma leitura verdadeira sobre as questões. A taxa de desemprego caiu de 12,5% para 9,5% e vai cair mais. Nos portos brasileiros hoje, você não tem o que a gente chama de janela portuária. Não tem lugar para pôr navio em porto brasileiro. E olha que nós fizemos concessões atrás de concessões, privatização de portos. O Brasil não para de exportar. A questão das ferrovias brasileiras hoje é o maior programa de ferrovias no mundo. Está sendo gestado no Brasil. Você tem a ferrovia Norte-Sul, por exemplo, São Paulo vai até o porto de Itaqui. Quando você chegar com a carga em Itaqui, no Maranhão, são 6 dias a menos de navio para a Europa, 9 dias a menos para a China. Isso tudo está fazendo com que o Brasil atraia mais investimentos. Só que a narrativa é a narrativa em cima da fala pessoal do presidente. Ele, às vezes, ele erra mesmo, como eu já errei muito. Tem muita coisa que eu já falei na vida que eu me arrependo de ter falado. Agora, os números brasileiros são muito sólidos. E isso não está sendo passado para a população, mas está sendo pior. Hoje eu estava em Betim, 100% emprego em Betim, 100% emprego em Betim, pleno emprego. Eu estava em Monte Sião, a cidade lá do tricô, 100% emprego. Você tem outras regiões de Minas Gerais que você não encontra mão de obra
para poder atender o que está acontecendo. Então, o Brasil é muito maior do que toda essa discussão sobre comportamento e palavras do presidente. Falando sobre sua candidatura ao governo de Minas. Pois não. Se alguém me perguntar, eu disse, o Viana até agora se apresentou como um candidato do Bolsonaro para permitir o palanque do Bolsonaro em Minas Gerais, de ter aqui um aliado. Mas o seu projeto para Minas Gerais, eu não ouvi ainda. Você é candidato a governador porque tem um projeto para Minas Gerais ou porque precisa politicamente manter o palanque do Bolsonaro? Mas você assistiu o debate. Sim. A primeira vez que eu vi você falar de outros temas. Ali eu apresentei o debate da Band, muito bem feito, inclusive. Eu apresentei as principais ideias em 3 pontos. Há uma diferença, Orion, que é o seguinte: os que estão disputando comigo estão trazendo o cenário nacional para Minas. Eu apoio o presidente, é minha função ter um palanque para ele, mas quem vai governar sou eu. Então, a minha fala é a fala de quem vai ter as propostas. O presidente vai continuar em Brasília resolvendo as questões nacionais. Quem vai resolver as questões do Estado sou eu. Então, a minha visão, nós perdemos tempo. Nesses últimos 3 anos, eu sou testemunha da quantidade de oportunidades que Minas perdeu. Vou dar um exemplo mais simples. A questão da dívida de Minas. Nós já poderíamos ter resolvido o problema da dívida de Minas desde 2019. De que maneira? Com o ministro Paulo Guedes, nós tínhamos um empréstimo emergencial para o Estado naquele momento, 5 bilhões de reais, que poderiam ser usados para colocar naquele momento o Estado em dia e acertar com a Assembleia um plano de recuperação fiscal, diferente até do que está entrando agora. Que esse que está entrando, ele não funcionou no Rio e em Minas ele vai estrangular as nossas finanças se nós não tomarmos cuidado com as cláusulas. O senador está falando do regime de recuperação fiscal que vai... Recuperação fiscal. Então, você tem 3 pontos. Minas, perdemos o equilíbrio financeiro, tem que voltar. Sem um desenvolvimento, sem um grande projeto de desenvolvimento por macro-região, porque você não tem como falar em desenvolver a região metropolitana do mesmo jeito que nós vamos desenvolver o Mucuri e o Jequitinhonha. A vocação de cada um. Cada lugar tem uma vocação. Nós não temos. Qual é o plano? Qual é o plano que hoje o governo do Estado, o Partido Novo, está cheio de paulistas aí comandando e tirando o patrimônio de Minas para vender na Bolsa de Valores? Qual é o plano que eles têm para nós? Quando eu vou a uma região que a pessoa fala assim, não, colocou a casa em dia. Peraí, colocou a casa em dia com 4 bilhões e meio do governo federal, 8 bilhões e meio no total, cuja metade para desastre só foi usada. Você tinha 31% no ICMS da gasolina, porque todo mundo é contra de reduzir, mas ninguém quer pagar R$8 na bomba de gasolina. E isso tudo. Vou falar de habitação. Minas foi um dos poucos estados do Brasil que não pleiteou real para construir habitação. Alguns municípios mineiros, Coronel Fabriciano, Valadares, mas o governo do estado pegou a Coab e entregou para um partido político, mais de 100 cargos, está vendendo os terrenos da Coab e nós temos 400 mil casas e déficit em Minas. Então, a visão sobre o Estado é uma visão de entregar o Estado. Pegaram a CEMIG, esvaziaram a CEMIG, deram para a IBM um contrato de 1 bilhão e 100, recontrataram empresas mineiras e qual é o projeto? Desvalorizar a CEMIG para vender a CEMIG mais barato para aqueles que apoiam o governo lá em São Paulo. Está errado isso. A CEMIG é um patrimônio de Minas Gerais que ainda tem muito a contribuir. Eu trabalhei no projeto de privatização da Eletrobras. É o projeto mais bem sucedido, Orion, no mundo. A Eletrobras hoje é uma das empresas mais valiosas do planeta. 40% é do governo, a administração é conjunta, mas o governo tem controle sobre os projetos estratégicos. É assim que tem que ser com a CEMIG. Você vai no norte de Minas, onde eu vou uma vez por mês, tem frigorífico que quer montar unidade industrial de exportação, não tem energia elétrica. Você vai no Paranaíba, no Alto Paranaíba, mais de 200 pivôs de irrigação parados, porque não tem energia elétrica. Vai no Jequitinhonha, não tem energia elétrica. Espera aí, você acha que a iniciativa privada vai interessar numa região de baixo adensamento igual está hoje? É a CEMIG que tem que fazer o papel. Tendência que não, não é? O Band Eleições saindo para sua pausa, já já a gente volta com o candidato do PL ao governo de Minas, Carlos Viana, para a gente continuar falando das intenções dele aqui, caso eleito governador. Até já.
De volta com o Band Eleições, que hoje recebe o candidato do PL ao governo de Minas, Carlos Viana. Candidato, senador, eu queria falar um pouquinho sobre apoio do presidente Jair Bolsonaro. O Orion chegou a comentar no último bloco. Apesar da candidatura do senhor, até o último momento ele buscou alguma composição com o Partido Novo por entender que o governo Romeu Zema faz uma boa gestão aqui em Minas Gerais. Além desses pontos que o senhor começou a trazer de uma estruturação melhor por regiões aqui do estado, quais foram outros problemas que o senhor identificou no governo Zema? A tentativa era unificar toda a direita, que não é uma só. Você tem a chamada extrema-direita, realmente, você tem uma direita de centro, né, que é a maior parte das pessoas hoje no Brasil. Então, o senhor se vê nela? Eu me vejo nela, não gosto de radicalismo de nenhum tipo. A minha tendência sempre é de respeitar os posicionamentos. Extremos não levam a gente a nada. Agora, a questão, por exemplo, hoje nós temos uma dependência absurda da mineração. Essa mineração ela vai diminuir. Com 15 anos, nós vamos perder. Hoje o Pará já passou à frente. Agora que Minas recuperou, mas o Pará é o primeiro exportador. Daqui a 15 anos, qual é a Minas Gerais que nós teremos quando a mineração não for mais a principal fonte? Nós temos que fazer uma transição. Eu tenho falado isso desde o início e estou até feliz que o atual governo esteja começando a falar novamente, né? Que bom que estão falando sobre isso. A gente precisa começar a pensar a Minas Gerais do futuro. Como é que nós vamos fazer? E aí há vários caminhos. Primeiro, como o Orion colocou bem, a vocação regional de cada lugar. Não adianta eu querer empresa numa região onde você não tem vocação para empresa. Você precisa descobrir. Um projeto meu em São Roque de Minas, por exemplo. Nós fizemos lá a Casa do Mestre Queijeiro, um laboratório de pesquisa, treinamento. Os queijos que eram vendidos antes a R$15, hoje custam 80 a 100. Então, famílias que têm 3 alqueires de terra hoje têm uma renda diária de praticamente R$1.000. Um laboratório custou R$2,5 milhões. É uma experiência exitosa que pode se tornar uma rota do queijo muito interessante na canastra. O cerro, outra. E o patrimônio histórico de Minas. 62% de todo o patrimônio histórico brasileiro está em Minas Gerais. E a gente não tem as rotas de turismo. Nós temos uma rota de turismo no sul de Minas, que é a Rota da Fé, que é mais importante ou tão quanto a de Santiago de Compostela, na Espanha. E que hoje está ameaçada por um projeto de mineração, que a população não quer lá em Andradas. Então há uma Minas Gerais que precisa ser mostrada ao país. E é o governo quem tem que fazer isso. Sim. Nós não temos projeto nenhum. Você pega um cassino de Lambari, o governo queria vender o cassino por metro quadrado. O cassino é um prédio dos anos 20, custou 1 ano de arrecadação de Minas Gerais, é um dos prédios históricos mais importantes da região do Circuito das Águas. Como é que você entrega isso para os outros? De graça. Então, a minha ideia é ter Minas Gerais numa transição. Primeiro, recuperar a capacidade do ensino público de formar jovens. Tem 2 anos que os nossos alunos de escola pública não passam por testes corretos. A única coisa que se fez na pandemia foi dar apostila. Então, nós não sabemos... E porcamente ainda também. Qual foi a evasão escolar? Qual é o nível de aprendizado desses alunos? Então, o primeiro compromisso meu, Orion, uma revolução no ensino público. Nós fazemos com que essas jovens, que a maioria mulheres, tenham uma formação profissional para que elas possam se tornar, por região, profissionais. Hoje nós temos um grande boom de energia solar, há técnicos que são formados em Minas que vão até para o exterior, a questão da irrigação com alta tecnologia, isso nós temos que formar a mão de obra nas regiões específicas do agronegócio, a questão da fruticultura. Então, cada região pode ter um jovem de ensino médio com uma profissão específica. Então, esse é um compromisso que eu faço com os pais. E a questão das estradas. São 6.000 quilômetros de estradas em Minas Gerais, em estado precaríssimo. Como é que você incentiva investimentos se você não tem nem como escoar a produção? Viana, a campanha eleitoral é bom para a gente discutir o que é governar, né? Porque o que a gente está ouvindo aí é só cortar, dizer não para isso, não para o desenvolvimento, reformas disso, enfim, em vez de buscar o crescimento econômico. Você já deu algumas dicas do que poderia ser esse desenvolvimento de Minas Gerais. O governo agora, então, aderiu ao chamado regime de recuperação fiscal do governo federal, que sabemos é um aperto fiscal que impõe vários sacrifícios. É possível reverter isso? De que maneira? Nós já vínhamos discutindo com o governo federal, com o presidente, uma maneira de corrigir o regime de recuperação fiscal na experiência do Rio, que não foi boa. O Rio entrou no regime, não permitiu aumento dos servidores, não permitiu promoção por mérito. O que aconteceu? O Estado perdeu mão de obra. Bons profissionais do serviço público capazes de gerir de projetos saíram do serviço público, porque eles são profissionais que a gente às vezes não entende. Você tem profissionais em Minas Gerais concursados
desde a magistratura, a Fundação João Pinheiro, por exemplo, que estão entre os melhores cérebros de planejamento do Brasil. E essas pessoas não ficam no serviço público se não tiverem um incentivo. Então, a ideia era mudarmos o regime naquilo que não funcionou no Rio de Janeiro, para que o Estado possa voltar a ter condições de investimento e de gestão desse investimento. O servidor público não é culpado da desorganização financeira de um Estado. Essa era a mudança. Mas veio uma decisão do Supremo, mais uma dessas decisões em que o Supremo legisla, que é o parlamento não deu resposta, então eu vou dar uma decisão aqui. Aí dá uma canetada. Está errado. Fecha a Assembleia Legislativa, então. O governo atual de Minas foi incapaz de dialogar, porque entrou falando que não gostava da política. Você é testemunha. Ganhou dizendo que não gostava da política, que não ia fazer a política tradicional. O que eles fizeram agora? Pegaram todo o dinheiro de caixa do Fundeb, dinheiro de caixa de emendas e colocaram nos prefeitos. Dentro do Palácio Tiradentes, é a denúncia que está na imprensa. Fizeram o que há de pior. Ou então fizesse isso abertamente. O governador não poderia ser reeleito, mudaram Então, quem manda não é o governador, quem manda é o Partido Novo. Quem manda são os secretários que vieram de São Paulo para cá. É o Novo de São Paulo. Outro dia eu estava vendo a convenção dizendo assim, governador, São Paulo te admira. Admira mesmo. A gente está enriquecendo os paulistas em relação, fazendo o que com o nosso patrimônio aqui. Então, o regime, ele tem um problema sério de estagnar um Estado se você não fizer mudanças importantes nas cláusulas. Viana, queria falar um pouquinho sobre saúde também. A gente tinha observado o interior muito sucateado com falta de hospitais, obras que começaram e ficaram paradas também. Mesmo neste governo, com dinheiro em caixa, pouco foi feito na reativação de hospitais regionais. Queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Os hospitais regionais são 11, são 2.000 leitos que nós temos, que inclusive não deveriam ter sido construídos. Porque Minas foi o primeiro estado exitoso numa experiência chamada consórcios de saúde. O problema, Lucas, no Brasil não é dinheiro para a saúde. O problema chama-se redundância. Municípios vizinhos que fazem o mesmo trabalho. Você chega em determinada cidade de 8.000 habitantes, ela tem um tomógrafo. Não tem demanda para um tomógrafo numa cidade de 8.000 habitantes. E veio de uma emenda parlamentar. Então, o que você precisa fazer já que está lá o tomógrafo, faz um consórcio em que outros municípios passem a usar aquele equipamento. Lá em Valadares tem o hospital regional, está praticamente pronto, em Governador Valadares. A prefeitura gasta 15 milhões no pronto-socorro, o governo do estado não consegue terminar porque não tem dinheiro para bancar, e o governo federal, por sua vez, não pode agir se o governo do estado não der um plano. O SUS é tripartite. Sim. Qual foi a minha ideia? Nós transformamos os hospitais regionais em hospitais escola. O MEC tem recurso para isso. Valadares tem um braço, campus avançado da Universidade Federal de Juiz de Fora e tem um curso de medicina lá que precisa de um hospital. O MEC pode usar o hospital regional em conjunto com o governo e a prefeitura. Tem 15 milhões da prefeitura no pronto-socorro. Só que não se entende, Orion. O SUS é um problema. O município quer gastar o dinheiro dele, o Estado quer gastar o dinheiro dele e o governo federal fica julgando os recursos em áreas que não são nem... Então, nós precisamos fazer uma integração na área da saúde. O que o governo queria fazer era pegar o dinheiro da Vale, terminar os hospitais e entregar para a iniciativa privada, como eu tenho falado. Olha, é muito prático. Você termina o serviço e entrega o hospital pronto. Está errado. Não é? Quer fazer o hospital? Não faz o hospital. Por isso que eu tenho falado, a gente tem que tomar cuidado. O patrimônio nosso está sendo entregue de uma maneira irresponsável para quem está por trás. O Estado tinha uma das principais assessoras para concessões, que hoje é diretora da Bolsa de Valores. Está no galinheiro, entendeu? Isso tudo está acontecendo na nossa cara. Teve a concessão do Rodoanel agora, inclusive. A articulação ausente do Estado acontece em quase todas as áreas, não só na saúde, que poderia aglutinar nesse consórcio de municípios. Mas temos aqui na região metropolitana o programa da mobilidade urbana, o transporte que vem de Betim, Contagem, enfim, todo esse cordão metropolitano. Da mesma forma, na segurança, o prefeito faz uma guarda municipal, expulsa os criminosos daqui, vão para outro que não tem guarda municipal, enfim. Como é que fica a segurança, como é que fica essa articulação do governo junto com os outros municípios? Boa pergunta. Quem banca... Meio, Viana, todo seu poder de síntese enquanto jornalista. Quem banca as polícias hoje no interior são os prefeitos. Eles é que pagam aluguel e pagam tudo.
Região metropolitana não passou por um novo planejamento. Esse Rodoanel é a grande oportunidade que a gente tem de criar uma nova região metropolitana planejada. Da forma como está sendo licitado, sabe o que vai acontecer? Vai adensar ainda mais e apertar ainda mais a região metropolitana. Vai piorar o trânsito em Betim, vai piorar o trânsito em Contagem, nas rodovias. Nós estamos perdendo uma grande oportunidade de fazer como a Alemanha fez, a reorganização das cidades no entorno e o acesso facilitado das pessoas. Para isso, tem 2,8 bilhões que eu consegui no metrô de Belo Horizonte. Não é promessa de político, não. Ah, esse metrô. Não é promessa de político, não. Eu consegui 2,8 bilhões, está parado à espera do governo do estado resolver o que vai fazer com o metrô. Como o metrô não dá lucro, não apareceu o milionário da Bolsa para poder querer. Porque se ele desse lucro, você pode ter certeza que ele já estava privatizado. O Novo já tinha privatizado o metrô. Mas como o Estado vai ter que agir socialmente, porque é algo que mexe com as pessoas, não fez. Aí quem vem de Neves fica 2 horas dentro de um ônibus lotado, quem vem de Contagem continua em ônibus lotado, quem vem da região metropolitana de Venda Nova fica 4 horas para ir e voltar todos os dias no trânsito da Cristiano Machado. Mesmo na capital, o deslocamento é terrível. Por quê? Ninguém pensou a reorganização da mobilidade na região metropolitana. Sim. E nós estamos atrasados, muito atrasados. Salvador fez um metrô do centro histórico ao aeroporto em 12 anos. Por que eles conseguiram e nós não conseguimos? Uma boa pergunta, mas parece que ainda sem respostas. Gestão política que falta Gestão política, exatamente. Que eu não vou deixar faltar no governo. É um compromisso que eu tenho com quem trabalha e anda de ônibus em Belo Horizonte. O ônibus lotado é responsabilidade do governador. Okay. E eu já andei de ônibus na minha vida. Eu sei o que é você depender do transporte público. Bom, o Band Eleições fica por aqui, agradecendo a presença do candidato do PL, Carlos Viana. Viana, obrigado, viu? Até uma próxima. Obrigado, Lucas. Obrigado, Orion. Obrigado, a Band. E, Orion, até. Até. E, claro, um obrigado especial a você que nos acompanhou até aqui. Esta e as demais entrevistas com os candidatos ao governo de Minas estão lá no YouTube, na página Band Minas. Uma boa noite para você.